Bem, na aula de hoje, a gente vai ver algumas correções aí de alguns exercícios que ficaram em haver, né? Os exercícios da unidade 1 especificamente, tá? Então, deixa eu colocar aqui a correção desses exercícios, porque no dia que a gente corrigiu, muitas pessoas estavam com problemas para acessar a plataforma ao vivo, né, online que a gente tem, tá? Então, a pedido, estou colocando alguns exercícios aqui, tá? Os exercícios são referentes à unidade 1 das páginas 284 até a 286, tá bom? Então, esse primeiro exercício aqui eu já tinha até feito numa videoaula anterior, né? Eu dei como exemplo para que vocês tentassem fazer outros. Eu não coloquei a resposta de todos aqui, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos, assim como eu fiz em aulas anteriores aí, e deixei, né, a explicação de outros exercícios que eu gostaria que vocês tentassem fazer sozinhos, tá? Aí depois eu corrijo quando vocês forem levar a apostila na escola, sem problema nenhum. Bom, então aqui no exercício 11, que começa lá na página 284, está mostrando aqui hipoteticamente, né, moléculas ampliadas inúmeras vezes. E pedi para a gente observar essas figuras. Então, se a gente for reparar aqui, né, na forma, né, cada uma dessas figurinhas aqui representa uma molécula, como ele falou, né? E aqui, ó, se a gente reparar bem, né, a figura A, a figura B e a figura D têm o mesmo formato aqui, estão vendo? Isso quer dizer, então, que representam a mesma substância, né? Só que essas substâncias estão representadas em estados físicos diferentes, tá bom? Por quê? Né, no estado sólido, vamos lembrar lá, né, que as partículas elas estão um pouco mais juntas, já no estado líquido as partículas estão um pouco mais soltinhas, né, com mais movimento, enquanto no estado gasoso, que está sendo representado aqui no D, as moléculas são bem mais afastadas entre si. Tá? E aí no item A ele pergunta, todas as figuras representam a mesma substância? Justifique. Não, né, ó, porque o A, o D e o C até representam a mesma substância, porque a forma da figurinha é igual. Só que o B e o E não, né? Tá vendo que a forma da figura muda? Isso quer dizer que é uma outra substância, são substâncias diferentes, tá? No B, quantas substâncias estão representadas nas figuras? Três, né? Então, o A, o C e o D é uma substância só, em estados físicos diferentes. O B é outra substância e o E é outra substância, três substâncias. E no item C, ele pergunta quais as figuras mostram a mesma substância em estados físicos diferentes, qual estado é representado em cada figura. Então, já respondi aqui no início, né, que o A, o C e o D estão representando aí a mesma substância em estados físicos diferentes, sendo que o A está sendo representado a substância no estado líquido, o C no estado sólido e o D no estado gasoso. Tá? Então, era uma questão aí de interpretação mesmo das figuras, né? Bom, na página 34, né, o exercício 12, tentem fazer sozinhos, tá? O pessoal da sala fez sozinho, né? Quem conseguiu ver a videoaula no dia, tentem fazer sozinhos então, que daí depois eu corrijo quando vocês forem levar a apostila para a escola, tá? Então ele me coloca aqui, né, três recipientes aqui e pede para mim fazer a relação, né, da imagem com as afirmações aqui do lado, tá? Então, de novo, aqui, né, a explicação, né, tem que saber como que tá as substâncias no estado sólido, líquido e gasoso. Então, no estado sólido, como eu mencionei, as moléculas elas se encontram mais unidas e com pouca movimentação, tá? No estado líquido, as moléculas adquirem a forma, geralmente, do recipiente, né, e elas estão um pouquinho mais separadas do que no estado sólido. E já no estado gasoso, tá certo? As moléculas estão bem mais afastadas entre si e estão tendo grande movimentação, tá? Diante dessa explicação aqui, tenta fazer a associação, né? Se não é sólido, líquido e gasoso e assim por diante, para relacionar com as frases aqui, né? Então, por exemplo, corresponde ao estado gasoso. Se eu achar que o 2 corresponde ao estado gasoso, eu vou colocar 2, tudo bem? E assim por diante. Bom, 13 também, né? De novo, ele me deu bolinhas aqui, né? Figuras, tá? E tentem fazer também sozinho o número 3, tá? Então, as cores de cada bolinha representam átomos diferentes, tá? Então, a bolinha preta
ela sozinha, né, uma bolinha preta representa um átomo e a bolinha branca sozinha representa um outro átomo, tá? Dependendo do tipo de bolinha, né, se for preta, se for branca, ou também do número de bolinhas que estiverem juntas, mesmo que sejam da mesma cor, ó, como por exemplo aqui nesse caso, né? Aqui tem no número 1, aqui tem duas bolinhas, ou melhor, no número 3, tá? Aqui tem 3 bolinhas pretas grudadas e aqui tem 2 bolinhas pretas grudadas, tá? Então, ó, mesmo que o número de bolinhas mude, né? Mesmo que elas estiverem juntas e o número mude, tá? A molécula também mudará, tá bom? Porque está simbolizando que aqui é uma molécula de 2 átomos, né? E aqui está mostrando que é uma molécula de 3 átomos, por mais que seja o mesmo átomo, tá? Lembre aí, né, que a união de átomos forma moléculas que formam a matéria, tá? E a matéria ela pode ser, né, tanto uma substância pura, quando ela só tem um único composto, né, um único tipo de molécula, ou ela pode ser uma mistura quando tem os dois ou mais tipos de moléculas juntas, tá? A 14. Bom, a 14 eu coloquei como exemplo aqui, né? De novo, ele me deu 3 figurinhas aqui, tá certo? E pediu para mim ver o número de fases que cada um representa, tá? Então, é fácil ver isso, só observar a figura e ver quantas fases possuem, tá? Então, no sistema 1, ele colocou óleo, tá? Água e gelo, tá certo? Tá? Então, quantas fases tem, né? Vamos contar. Uma, né? Uma, duas, três, né? Uma fase da água, outra fase do óleo, outra fase do gelo, tá? Por mais que o gelo seja água, tá? Mas está em estado sólido diferente, está em estado físico diferente, então eu consigo ver 3 fases no sistema 1. Sistema 2 também eu tenho 3 fases, tá? Porque ele diz aqui que o sistema 2 é água gaseificada e gelo, certo? Então eu posso, né? Eu conseguiria ver a água líquida normal, o gás que está saindo da água e o gelo, 3 fases também. E o sistema 3, ele fala que tem água salgada, gelo, óleo e granito, tá? Então vamos contar aí, tá? O sistema 3, o granito, ele é uma rocha, né, que é composto aí de 3 tipos de minerais: quartzo, feldspato e mica, tá certo? E eu consigo ver, né, esses minerais incrustados na rocha, eu consigo ver fases aí, né? Acho que vocês já viram aquelas pias de granito, enfim, eu consigo ver aquelas manchinhas, né, no granito, tá? Isso quer dizer que o granito em si é uma mistura heterogênea, tá? Eu consigo ver fase, consigo ver 3 fases no granito. Aí contando ainda com a água salgada, né, com o gelo e com o óleo, eu vou ter 6 fases, tá certo? Ficou a alternativa E nesse caso. Bom, a 15. Diferenciar misturas homogêneas e heterogêneas e citar exemplos de cada uma. Então, a mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase quando eu olho ela a olho nu. Eu até acho, né, que é uma substância pura, mas não é uma mistura. Um exemplo disso é quando eu misturo água com açúcar. Tem uma única fase. Já as heterogêneas têm 2 ou mais fases aí que a gente consegue diferenciar a olho nu, por exemplo, a água do óleo, tá bom? A 16, tentei fazer sozinha diante disso, né? Classificar as misturas em homogêneas e heterogêneas. Então, eu coloquei até a explicação aqui, né? Que, na verdade, vocês até colocaram no exercício anterior a explicação, né? Tá? Mas eu coloquei aqui também, tá bom? No 17, ele pergunta qual das sequências abaixo estão representados um elemento, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente. Quando ele fala respectivamente, quer dizer nessa ordem, tá? Elemento, substância simples e substância composta, tá? Substâncias, de forma geral, né, são formadas por um tipo de molécula ou elemento químico. Elas são divididas em 2 categorias, pura simples, né, e pura compostas. As simples, elas são formadas por um único tipo de elemento, por exemplo, aí o oxigênio que a gente respira, tá? Já as substâncias compostas são formadas por 2 ou mais elementos, por exemplo, aí a água, tá? Então, nesse caso, usando essa teoria aqui, vai ficar a alternativa E, tá? Ó, o cloro, que é um elemento, aí N2, né? N2 tem 2 átomos de nitrogênio, nesse caso aqui, 2 átomos de N, e o HI tem 2 átomos diferentes, tá vendo? Ó, o H e o I, tá? Uma substância composta. A 18, né, diante da explicação do exercício passado, tentem fazer sozinhos aí também, tá? Então, lembrando, né, a substância pura simples, formada por um único tipo de elemento, né? Por exemplo, o oxigênio, tá? E a substância pura composta, tá? Vejam aqui, né, com relação às substâncias, quem é simples, quem é composta, para assinalar a alternativa correta. A 19 também tentei fazer sozinhos, tá? Acho que até já falei aqui, né, na videoaula.
Que o granito ele é composto por 4 minerais, o feldspato, a magnetite, a mica e quartzo, tá? Na verdade, geralmente eles colocam 3, né? Essa magnetita eu não entendi por quê, mas enfim. E aí, se um desses minerais pode ser separado dos demais, podemos afirmar que o granito é um quê? Né? Então, lembrar ele do conceito de misturas, aí vocês vão conseguir responder a questão, que praticamente já dei a resposta, né? A 20, relacionar corretamente as colunas a seguir, né? Então, ele me dá é, na coluna 1 o tipo de mistura que ele está falando, se é uma mistura líquida homogênea, né? Mistura que tem 2 fases, que ele chama de bifásica, ou 3 fases, que ele chama de trifásica, e me dá as misturas aqui na coluna 2 e eu tenho que associar, tá? É, associando fica a alternativa B, tá? Eu coloquei aqui a explicação do porquê que é B, tá? Então, água mais álcool mais areia formam 3 substâncias, só que essas 3 substâncias vão formar uma substância heterogênea de 2 fases. Por quê, né? A água, a gente já sabe que se mistura completamente no álcool, né? Só que ambos não vão se misturar na areia, tá bom? Então, tem que usar essa lógica aí para responder o exercício 20. O 21, tá? Pediu para a gente assinar a afirmativa errada, tá? Nesse caso, a errada é a D, tá? Porque ele diz assim: substância pura é aquela que não pode ser decomposta em outras mais simples, tá? E é falso. Substância pura é aquela que não tem nada além dela mesma. E ela é formada por um único tipo de molécula, tá? Tudo bem? E a 22, né, que é o último exercício aí, tentem fazer sozinhos aí, tá bom? Então, quando ele fala sistema heterogêneo, é um sistema que contém 2 ou mais fases a olho nu, que é a mistura heterogênea aí, tá? Então, tenta assinalar aí, né, lembrando que só, né, eu coloquei aqui também, ó, mistura de gases, quando a gente tem uma mistura de gases, sempre vai formar um sistema homogêneo, tá? Então, a gente já, nesse caso, poderia até excluir a alternativa B, né? Bem? Por enquanto é só, tá certo? Espero que vocês consigam fazer os exercícios aí, tá bom? E até a próxima aula.